Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você naquele horário que você nos ouve. Começa agora o nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos ouve. Sim, como é bom estarmos juntos mais uma vez, aqui do estúdios da Rádio Imaculada. Também pela rádio web, pelo projeto de eventos católicos e outras emissoras também coligadas aí, juntamente, que nos retransmitem. E nas nossas redes sociais, @Querigma Hoje. Acompanhem também aí as nossas novidades, as nossas informações sobre catequese, sobre a igreja e as novidades que a gente puder trazer para você que é catequista, para você também que faz parte, de toda essa família catequese, catequizandos, e todo mundo que agrega essa missão tão bonita. Sim, com certeza, Tivemos já uma reunião com o bispo referencial de Brasília e saímos todos animados, para dar um gás para essa catequese seja viva, da iniciação à vida cristã, como a igreja já nos solicitou. E vamos nessa, catequista? Mãos à obra. Exatamente. E hoje a gente trouxe mais uma novidade. Nós vamos refletir sobre um documento que ele tem sido muito falado nesses últimos tempos, que é chamado de Fratelli Tutti. É uma encíclica falando sobre a fraternidade e a amizade social. Nesses tempos, pós-pandemia, a gente percebe o quanto que nós precisamos voltar para o outro, pensar no outro, ouvir o outro. Sim, o nosso Papa Francisco, ele tem, o coração muito voltado, para as pessoas necessitadas, e para o mundo em geral. Ele sabe que o cristão, ele precisa ser alguém diferente no mundo, Ele não pode ser só alguém que vai com os outros, ou réu de ideologias. Ele precisa pensar por si só e também amar o próximo, como Jesus nos pediu. E como fazer isso realmente? Então, com essa proposta de reflexão, ele joga muitas luzes, que a gente vai conseguir aqui debater algumas, Débora? Com certeza. E as outras, nós vamos deixar aí guardada no seu coração para que vocês, providenciem esse documento. É muito importante que o catequista conheça, tenha, debata, e traga também para a realidade da nossa catequese. Sim, ele está editado por praticamente todas as editoras católicas, E também, vocês sabem, catequista, que os documentos do Papa e do Vaticano, todos estão disponíveis em PDF em diversas línguas no site do Vaticano, Só procurar por lá os documentos do Papa Francisco e baixá-los. Exatamente. Hoje em dia, realmente, ler em PDF está se tornando cada vez mais usual, Realmente, tem pessoas que ainda, das gerações do qual eu sou, que prefere às vezes o livro riscar, escrever e tal, mas existem até aplicativos que podem realçar lá no seu PDF também, uma corzinha diferente e tal, mas até com relação a própria natureza, esse tanto de papel, eu vejo a minha estante de livros, tem tantos livros, falei assim, será que algum dia eu vou pegar ele de novo? Aí eu já dei um bocado e já fica assim, um pouco assim, essa questão de também ter essa movimentação, E o PDF, ele realmente não tem esse custo da natureza com relação ao papel. Na minha faculdade, inclusive, está sendo até visto
porque eles nos enviavam alguns, apesar de ser uma faculdade à distância, né? Eles enviavam alguns livros físicos. E agora a nova política é 0 livros físicos, tudo em PDF. E a gente fica pensando assim, algumas pessoas se acharam muito incomodadas, mas eu vou mais com aquela que falou assim, você paga, é um jeito de economizar para a faculdade, você pagar um preço menor e poder fazer a sua graduação, né? Com um custo mais baixo, né? Então, eu tenho feito a teologia católica. Eu recomendo da Universidade da Uninter, né? Tem um preço bastante acessível, né? E, assim, professores bons e fazem a gente refletir sobre muitos temas da nossa fé, né? Eclesiologia, por exemplo, né? Cristologia, Mariologia, sobre cada um dos livros do Novo Testamento, sobre a história do povo de Israel, até grego e hebraico, a gente tem uma pequena noção daqueles hieroglifos, né? Aquele alfabeto que a gente não reconhece à primeira vista. É bem interessante a gente colocar a nossa mente, a nossa atenção, a nossa inteligência para aprofundar um pouco sobre a nossa fé, né? Vale a pena, pessoal. Procurem se informar, né? Sempre quando tem alguma formação, muitas vezes a pessoa sai pela tangente porque não tem tempo. Mas é um curso EAD que você pode dispor daquele tempo no final de semana e tal, já fica um pouco mais fácil. Com certeza. E pensando também para nos dar força, né, nessa caminhada aí, nós vamos iniciar então, né? Iniciar, na verdade, para fortificar aí com uma oração. Sim, escolhemos para hoje a oração pela fé. Vamos fazer, né? Senhor, nós cremos e queremos crer em vós. Fazei que nossa fé seja pura, sem reservas, e que penetre os nossos pensamentos e nosso modo de julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que nossa fé seja certa pelo testemunho do Espírito Santo aos nossos corações e pela lógica das provas externas, certa pela luz que nos tranquiliza e pela naturalidade que nos descansa. Senhor, fazei que nossa fé seja forte, que ela não tema as contrariedades dos problemas que enchem a nossa vida, não tema a oposição dos que a discutem e atacam, rejeitam e negam, mas que ela se reforce na prova íntima de vossa verdade. Afaste-se dos preconceitos e das críticas e cresça pelo testemunho diário. Senhor, que a nossa fé seja alegre, dando paz e alegria ao nosso espírito. Assim, amaremos a oração e a vida comunitária, que serão ungidas e perfumadas por ela. Senhor, fazei que nossa fé seja operosa, isto é, que trabalhe sem descanso e se manifeste em muitos e lindos frutos de caridade. Faça-nos ela crescer na amizade convosco, vos busque, testemunhe e em vós espere, mesmo nos sofrimentos, até que chegue a hora da revelação final. Senhor, que a nossa fé seja humilde e não queira ser o resultado dos nossos estudos e pensamentos, mas fruto do Espírito Santo, e busque sua garantia na obediência aos ensinamentos da Igreja, nossa mãe e mestra. Amém. Essa oração, gente, foi composta por Paulo VI. Muito linda. Muito forte, né? E ela condiz, né, até mesmo com o objetivo, né, da Fratelli Tutti, né, que a gente pensa nessa questão da paz, né, da paz no nosso coração, da paz consigo mesmo e a paz com o outro também, né, que a gente, e ao mesmo tempo essa paz que ela seja uma alegria nos nossos corações, né. A Fratelli Tutti, ela foi escrita, né, ela foi assinada aí, na verdade, né, pelo Papa. Ele foi em Assis, né, para assinar a carta, que ela foi publicada no dia 4, né, na verdade 4 de outubro de 2020. Então ele foi na festa de São Francisco, lá em Assis, e lá, né, ele assinou o término dessa carta.
E ele fala, né, que na fala do Frei Carlos Alberto, ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, né, à época, que era o sonho de um mundo melhor pode ser realizado através de um testemunho. Então, essa carta traz essa esperança, porque foi após aquele ano de tormenta da pandemia, né? Foi um ano que nós fomos obrigados a ficar reclusos em casa, e a Fratelli Tutti chegou, né, para dar essa calma ao nosso coração, porque a gente ainda estava em 2020 naquele medo ainda, muitos traumas foram gerados, traumas psicológicos, perdas, né? Então nós perdemos muitas pessoas próximas, né? Quem não conhece alguém próximo que infelizmente, né, se foi de uma maneira, né, não esperada. Claro que a gente confia em Deus, sabe que ela está frente a frente com o Pai, mas de uma maneira muito repentina. Então nos assusta um pouco, né, entender. E aí o Papa, né, publicou ela no dia 4 de outubro, no dia seguinte, né, para todo mundo. E, né, ele lá na Itália, essa carta ela fala, né, o significado de Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Nesse documento, né, o Papa convida a sonharmos juntos e a enfrentar as sombras do conflito, as sombras de um mundo fechado, de um mundo que se fechou. Sim, eu acredito que Francisco, né, no seu entender de mundo, ele gostaria assim que a fraternidade reinasse entre as nações, até internamente. Seria muito diferente, né? Se a ajuda ao irmão não fosse uma coisa excepcional, mas fosse a regra, né? Então, assim, aquelas migrações, o acolhimento à pessoa que está saindo, né, dos seus países. A gente teve, acho que, uma notícia tão triste desta semana, com mais naufrágios lá no mar Mediterrâneo, de pessoas que saem das suas casas e buscam, né, um lugar para trabalho ou para viver com mais dignidade. Então, mas por que a gente não consegue talvez melhorar da onde eles estão saindo, né? Acho que são tantas forças opressoras sobre o ser humano e às vezes o nosso coração caleja, né? Nosso coração não é mais capaz de se movimentar. Mas assim, ver o mundo como um mundo de irmãos, né? Fratelli, irmãos. E ele nasce do reconhecimento que Deus é o Pai de todos. Deus não é exclusivamente o Pai dos cristãos ou dos que professam a mesma fé ou estão na mesma religião, né? Ele é um Pai de todos e com isso o mundo também poderia ser mais digno para todos, né? A dignidade do ser humano provém dessa filiação divina. Exatamente. E ele fala, né, que dessa questão, né, do que ele se dirige para as pessoas, né, quando, né, em relação à pandemia, né, a gente é abalado, né, como a Lília falou, todo mundo dilacerado, né, por flagelos como as guerras. A questão da pobreza ficou muito evidente, porque muitas pessoas perderam o seu emprego, porque fechou tudo, né? O mundo parou. O mundo ficou trancado em casa, né? E aí ele trouxe isso para que a gente possa, juntos, né, reavivar uma aspiração mundial de fraternidade novamente. Ao mesmo tempo que o mundo se trancou, as pessoas começaram a perceber e olhar para o outro de uma maneira diferente. Porque a gente percebeu muitas ações da própria igreja mesmo, né? Das pessoas que realmente já não tinham condições, ficou pior ainda. E aí, realmente a economia, do jeito, das bases que ela tem sido, né? Liberal, que parece que iria trazer, assim, um bem viver para todos, né? Não foi capaz de responder, né? E se distancia muito a qualidade de vida, né, das camadas da população. É muito complicado mesmo.
ao mesmo tempo da Fratelli Tutti, o Papa Francisco desenvolveu também e chamou os jovens a um congresso, né, sobre a economia de Clara e Francisco. Não é a economia do Papa Francisco, é a economia de Francisco de Assis, né? Santo, né, que revolucionou a igreja por volta lá de 1200 e que foi o santo homenageado pelo Papa Francisco ao escolher, né, o seu nome como pontífice, né? Então, Francisco, ele tinha um olhar, aquele olhar de Jesus sobre os digamos, os miseráveis do seu tempo, né? Que ainda tínhamos leprosos, moradores de rua da sua cidade lá de Assis, aquelas pessoas que não tinham como garantir nem mesmo a sua comida para aquele dia. Hoje, acho que o mundo produz bastante comida, né? O mundo produz bastante bens de consumo, mas esses bens não são acessíveis a uma parte grande ainda da população, né? Então, isso não é por uma ideologia que o cristão se alia às causas sociais. Não é para ser uma ONG, né? É por uma resposta do seu coração ao coração de Deus, que quer que os seus filhos tenham uma dignidade, né? E assim, essa reflexão eu achei muito importante, uma parte que diz aqui, que a fraternidade do Papa Francisco é uma forma de relação que visa o bem recíproco de todos. Ele não quer deixar excluído aqueles que, né, de lado, assim, e sem nada perder de si e sem nada tirar dos outros. Porque parece realmente, como eu penso muitas vezes com relação ao socialismo, ao comunismo em si, né? Você tira de um para dar para os outros. Não era esse o movimento de tirar, era o movimento talvez de que o próprio sistema se encarregasse, né, de ver a necessidade do outro e deixar, né, e suprir a necessidade, e até talvez que o coração daquele que tem, ele se abra para dispor e ajudar aquele que não tem. Eu acho que pelo caminho do amor seríamos realmente uma sociedade mais fraterna, né? E ele fala também da importância, né, dessa fraternidade, desse amor, dessa amizade, né? Engraçado que ele toca, a gente sempre fala dessa amizade. Quanto essa palavra hoje está sendo desvalorizada, né? Hoje ninguém é mais amigo de ninguém. As pessoas procuram um ao outro por interesses, outras razões pessoais, menos um carinho, uma amizade como a gente via antigamente. Ou se isola e não tem mais aquela vontade de estar no meio, no convívio social com o outro, de buscar amigos, de estar em sociedade. E ele fala que não se limita só a palavras, né? Porque ficou algo tão distante que as pessoas se acostumaram a essa distância. E ele diz também na questão que nós precisamos abrir esses caminhos, né? Ir além das distâncias devidas à origem, nacionalidade, cor ou religião, como fez também São Francisco, né? Quando conheceu o sultão lá no Egito, né? Quando ele teve essa experiência. Então, ele traz muito a vida de São Francisco, né? Como a Lília colocou, um pouco da história, né? Dessa referência dele nessa carta. Sim, é importante o documento do Papa Francisco, a gente deve tentar sempre conhecer mais e aprofundar, né? E minimamente refletir sobre. Agora a gente pode ler também um evangelho que vai, assim, elucidar com toda a força essa questão da amizade social, né? Pode ler? A nossa passagem bíblica hoje está lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Foi exatamente esta passagem que eu vi com os catequizandos ontem e eles fizeram a dramatização. Muito bom. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhes Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu do mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta o pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito forte, né? Bonito essa reflexão, né? Tem tudo a ver. Qual é o nosso próximo? Quem é o próximo? Será que o próximo é aquelas pessoas que realmente estão ali, ou a gente precisa também ir em busca? Às vezes a gente coloca assim, o próximo, a gente tem uma facilidade, até justamente pela distância, entre aspas, né? Está ali do nosso lado, a gente vê no dia a dia. Mas muitas vezes a gente tem a dificuldade de ajudar aquele que a gente não conhece, que a gente não sabe. Eu confesso também que eu tenho uma dificuldade em algumas situações também. Por exemplo, a gente vê muitos pedintes hoje. A gente fica até com medo de ajudar. Às vezes não é nem por uma maldade, mas é porque o mundo hoje, ele está tão estranho, nos assusta tanto com algumas posturas, que até a nossa caridade, ela fica comprometida, porque a gente já tem aquele senso de julgar muitas vezes, né? Então a gente fica assim, eu não vou dar, eu não sei se eu tiro um dinheiro aqui e ele vem me assaltar. Às vezes a gente até dá e a pessoa vai comprar droga, aí você fica com aquilo. Mas o próprio Cristo fala, né? Ele mesmo já nos responde, né? Que a gente dá com a mão, né, direita, que a esquerda não veja. Então, em muitas situações, né, a gente ajuda. A gente também, eu particularmente, eu gosto de ajudar, por exemplo, os vicentinos, né? Então, eu sei que eles precisam muito de ajuda. A gente ajuda também os bazares, né? Aqui na rádio, por exemplo, a gente tem o bazar, né? Então, a gente sempre faz uma arrecadação, né, em casa mesmo, e aí a gente sempre traz, e toda a verba é revestida, né, em prol do sustento, da evangelização, tudo. E é importante, né, eu gosto de ir por aí, mas eu queria ajudar mais, sabe? Tirar esse preconceito que muitas vezes a gente tem, e tem muito, com medo de uma ação. No ônibus a gente vê muitos, né? E às vezes, por exemplo, a gente vai pro trabalho, naquele caminho, às vezes entre 3, 4, 5 pessoas pedindo. Aí tem hora que você fica assim, e agora? O que eu faço? Né? Eu já acabei, às vezes você não tem nem R$1, mas você tira uma moedinha e dá para um. Aí entra o outro, aí você fica até em muitas situações, né? Então... realmente, o nosso coração fica até, assim, calejado, né? De tantas pessoas que têm necessidades e se tornam pedintes. Eu vi uma reportagem, assim, como é ser pobre na Alemanha. Né? Eu achei bem, eu quero ver, né? Então existem realmente os bairros em que as pessoas vão morar, mas está garantido ali uma moradia, acho que
é só talvez eles entrarem numa fila para ter uma condição de pegar os alimentos e tal. Existe um como atender as necessidades do próximo, né? E assim, sendo que a necessidade do próximo a gente pode até pensar que vai até além do material. Se a gente pensar que a gente pode talvez dar uma bênção, talvez dar, né, o olhar, ou talvez escutar, às vezes a gente tem medo, né, Débora, esse receio que você tem realmente, eu não sei se essa pessoa pode vir com algum tipo de violência e tal, mas talvez levar um biscoitinho ou alguma coisa dentro do carro, né, que você possa dispor naquele momento, né? Hoje muita gente não carrega dinheiro, é só cartão e tal, mas talvez até o próprio olhar, se a gente conseguisse transmitir o olhar de Jesus ou escutá-lo, realmente eu mesmo já assim tentei às vezes aproximar que eu vou ajudar bastante ou eu vou ajudar mais de perto uma pessoa e de repente não dá certo, as coisas nunca melhoram, né? Aí a gente fica até um pouco, né, pensativo naquela sensação de mãos atadas. O que a gente faz, né? E ao As- mesmo tempo a gente tem, né, opções dentro da própria igreja. Na igreja. Existe, então, assim, eu acredito que, no meu caso, eu me sinto até mais confortável, né? Até o nosso próprio dízimo, né? Porque os nossos dízimos, eles vão também para essas obras sociais. Eu frequento o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no centro de Taguatinga. E aqui nós temos muitos grupos assim, né? Eu tenho um grupo jovem, né, aqui que é chamado Marmiteiros de Deus, e eles fazem um trabalho excepcional. Eles distribuem marmitas, né, tanto aqui na Praça do Relógio como em outros locais, e junto com outros jovens também tem muitos meninos que participam de ações sociais. O próprio grupo que eu faço parte também, né, o EJOC, que é Encontro de Jovens com Cristo, tem o grupo de ação social, que, né, tem a época que a gente faz o EJOC Alegria, né, que vão nos orfanatos, brincam com as crianças, levam alimentos. Nossa, e aí isso é muito bonito. Bem bacana. Essa semente, com certeza, no coração do jovem vai ficar, assim, para sempre, né? Sim. Esses movimentos em prol do seu próximo, é como você se sentir realmente esse bom samaritano, né? Sim. Os vicentinos aqui, antes da pandemia, a gente via um pouco mais essa ação. Eles tem um almoço, um grande almoço, que eles até fazem na venda das marmitas e tudo, da feijoada em prol. E eles chamam as famílias que eles assistem e dá, tipo assim, um dia de confraternização, sabe? Assim, eu pude participar umas 2 vezes. Eu confesso, assim, que é tão bonito você ver aquelas crianças que brincando, agradecidas, né, o acompanhamento, né, por essa festinha que eles fazem. Então, assim, é muito bom. Aqui também tem a questão são vários grupos, né? Não é necessariamente ligado à igreja, mas tem o AA, que é aqui, que eles fazem as reuniões, e tem também o que ajuda as mãezinhas, né? Então, a gente tem muitos mulheres, sim, que elas vêm para cá, tem um ateliê, costura, e essas roupas são revestidas às mãezinhas. Então, uma vez por mês, se eu não me engano, eles entregam enxovais. Então, a gente pode ajudar. Procura um grupo desse, né, que Nossa, ajuda. A minha paróquia também, ela é bem ativa nessa questão do social, né? Os franciscanos, né, como não poderia ser, lá de Santo Antônio, né, teve a festa junina, foi excelente, né? E aí, na semana seguinte, os voluntários, mesmo cansadíssimos, fizeram marmita também para 400 marmitas para serem distribuídas na cidade estrutural. Lá eles auxiliam sempre, né, com cestas básicas e tudo. E é muito bom se colocar nesse caminho de solidariedade, de fraternidade, né? E é uma pena que realmente a fome, ela volta, né? Ela volta no dia seguinte. Então, assim, mas junto com esse alimento, repetindo, assim, eu acho que eu vi uma live ontem, gente, sobre a crise na igreja, né?
E assim, que realmente a gente, não pode ser só uma ONG, a gente tem que levar o alimento que é Jesus, né? Esse encontro pessoal, essa fé que salva, tem que ser levada também junto com esse alimento. É claro que a dor da fome vem primeiro, né? Enquanto você não está bem, assim, tranquilo, você, às vezes, o espiritual não fica possível, né? Mas também levar essa face de Jesus, a igreja se fazer presente, né? Na vida das pessoas que sofrem, é muito importante. E o Papa Francisco é um claro defensor, né, dessa fraternidade. E a carta, ela traz muito bem essa reflexão, né? Ela traz uma breve introdução, está dividida aí em 8 capítulos e reúne muitas reflexões, né, desse tema que a gente está falando, fraternidade e amizade social. No primeiro capítulo, trata as sombras do mundo fechado. O documento se detém muitas deformações dos tempos contemporâneos, né? Que é uma dessas, essa que nós acabamos de comentar, né? Sobre essa questão da fome, incluindo também a manipulação de conceitos como democracia, liberdade e justiça, né? Como a Lilian também refletiu no início, né, do nosso programa. Já o segundo capítulo, ele é dedicado à figura do bom samaritano, que nós lemos hoje também para vocês, que é o Cuidemos, né? Que lê-se na encíclica. Onde da fragilidade de cada homem, de cada mulher, de cada criança e de cada idoso, com a atitude de solidariedade e cuidado, a atitude da proximidade do bom samaritano. No capítulo seguinte, Francisco salienta que o vírus mais difícil de ser derrotado é o individualismo radical. Então, ele reflete muito sobre essa questão tão forte na nossa sociedade. O quarto e o quinto capítulos são dedicados aos temas da migração e melhor política, que também foram um dos grandes reflexos pós-pandemia, né? Que nós tivemos bastante aqui no país, os venezuelanos, nessa questão aí do mundo também, na questão da guerra. Né? Na Síria, além de toda esse sofrimento do povo, né? Nessa migração para os outros países, né? A gente percebeu bastante nesses últimos tempos também a questão das mortes, né? Deles tentando se salvar no mar, né? Em embarcações precárias, muitas crianças morrendo. Então, assim, é bem difícil, né? E a carta, ela traz esse afago para nós, no sentido de como nós devemos agir nessa situação. É muito rica. Já no sexto capítulo, emerge o conceito de vida como a arte do encontro, com todos, incluindo as periferias do mundo e os povos indígenas também. O sétimo capítulo se debruça sobre o valor e a promoção da paz. O Shoah, lê-se, não deve ser esquecida. Sim, a paz também é um valor essencial, né? Se você precisa entrar em conflito para justificar, né, ou para obter alguma coisa, não está, né, o diálogo, o caminho do encontro que o Papa Francisco sempre propõe é aquele caminho realmente do diálogo, né? Você buscar ali o melhor possível, faça o melhor possível, né? Não só por si, mas também pelo outro, né? E o conflito, ele sempre vai trazer consequências bem funestas, né? Bem ruins. Sim. Procuremos sempre o diálogo, pessoal. Exatamente. E no oitavo e último capítulo, o Papa se detém em religiões a serviço da fraternidade no mundo, as diferentes religiões, a partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura, chamada a ser filho ou filha de Deus. Oferece uma valiosa contribuição para a construção da fraternidade e para a defesa da justiça na sociedade. Olha a riqueza. E hoje a gente só trouxe, assim, um pequeno aperitivo, né? Porque a gente conversou sobre alguns pontos, né? Algumas situações, porque vocês viram a riqueza
que é esse documento, né? Falando dos índios também, nós tivemos um agravante muito grande aqui no país sobre a questão das queimadas, das invasões de terra, da questão da fome nos Yanomamis, né? Crianças morrendo desidratadas aqui no Brasil. Né? Foi uma cena muito forte desses últimos tempos e assim, tudo foi reflexo também da pandemia, né? Então o Papa ele trouxe essa reflexão para que nós acordemos, né, para essa realidade, né, que não está só aqui do nosso lado, ela está no mundo. E nós como cristãos precisamos ser essa igreja em saída. Sair do nosso individualismo, do nosso comodismo e ir ao encontro do outro, né? Ele diz aqui da questão do cuidar, do cuidado, né? Como a Lilian falou, a questão da paz, do diálogo, da conversa. Então, esse documento, ele traz aí reflexões difíceis, mas ele também traz o papel da igreja nós, povo, igreja mundial, igreja setorial, igreja paroquial, o que nós podemos fazer. Antigamente eu ouvi uma frase que as pessoas falavam assim, uma andorinha só não faz verão, eu não vou fazer nada. E hoje eu combato essa frase da seguinte maneira, uma andorinha só não faz o verão, mas ela pode começar. Então você pode iniciar ali na sua parte, do seu jeito. Então não fique esperando o mundo começar. Haja você, inicie. A diferença, né? Faça a diferença, não siga... Existem muitas oportunidades, né? Essa questão até do brechó hoje estava na televisão com relação a essa economia que circula, né? Entre as pessoas só na questão de se dispor daqueles bens que você não usa. Isso começa a circular, isso começa a movimentar e gera receitas para as entidades que precisam, gera, assim, um bem-estar para aquela pessoa que conseguiu comprar, que não, né, que num preço de um novo, ela não teria condições, né? Então, vamos ser um pouco mais desapegados, né, das coisas, e nos dispormos com o nosso tempo, com a nossa oração, né, e com também o nosso trabalho, a ajudar ao mundo a ser mais fraterno, né? Exatamente. Trazendo para a realidade da catequese, você pode, junto com seus catequizandos, fazer uma pequena campanha de arrecadação de alimentos. Nós estamos gravando esse programa no mês de junho. Nós estamos vivendo, né, muitas festas caipiras, digamos assim, né? Muitas festas juninas, julinas, agostinas, que até agosto a gente ainda tem festas por aí. Então, você pode também fazer doações de prendas, doações de alimentos, né? Para ajudar nas próprias festas. Já é também uma ação social, né? Então, você pode arrecadar. Na nossa paróquia mesmo, a gente está fazendo a campanha, né? Para ajudar na pescaria, porque a catequese é responsável, né? Então, o brinquedinho que você tem lá, você pode trazer, né? Então, procura aí a sua paróquia, a sua comunidade, né? Até mesmo esses brinquedinhos pode alegrar a vida de uma criança que não tem condição, né? Então, pode trazer que a igreja sempre recebe de braços abertos. Vocês podem procurar o grupo dos vicentinos, que eles vão saber encaminhar bem, né? Com certeza. Que bom que temos uma igreja proativa nesse sentido, né? Fiquem com Deus, então, pessoal. Nós esperamos no próximo programa. Exatamente. Queríamos conversar muito, muito mais, mas o nosso tempo urge, né? Então, até o próximo programa. Fiquem com Deus. Paz e bem.